Olá pessoal, boa tarde. Satisfação conversar com vocês mais uma vez. Então, eu havia publicado que em breve estaria disponibilizando aulas de história com conteúdos mais cobrados e conteúdos que exigem uma certa extensão de raciocínio em relação ao Enem. Conteúdos também que trazem uma certa relevância social de grande valia, principalmente se pensarmos nesse contexto em que estamos vivendo ultimamente, tá, gente? Tais conteúdos que eu pretendo abordar nas minhas aulas são Holocausto, o período de escravidão, período colonial, ditadura militar e alguns outros, tá? Tem uns que têm uma certa cobrança mais reiterada, outros nem tanto. Hoje, na verdade, eu pretendo conversar com vocês sobre algumas dicas de como é que eu posso, na verdade, iniciar os meus estudos. Seja para o Enem, seja para um concurso, seja para um processo seletivo ou algo dessa magnitude. Desde logo, quero dizer para vocês que eu não sou coach, nem tenho, na verdade, essa intenção, pelo menos por hora, tá? Não ia me valer de um momento desse para buscar uma promoção pessoal, tá? Na verdade, é só uma intenção de contribuir, disponibilizar um pouco do tempo que eu tenho em relação à situação e assim poder contribuir de alguma forma. Eu sou professor, tá? Sou professor de História, professor de Filosofia e professor de Sociologia, certo? Sou advogado também, tá? Então, não tenho uma certa experiência gigantesca em relação a concursos. No entanto, eu tenho três formações no ensino superior, na verdade, de História, de Direito e Pedagogia, que foi o magistério com equivalência de Pedagogia, que eu tive que estudar 4 anos. Já fiz alguns concursos públicos, claro que concursos pequenos, como concurso municipal, concurso do IBGE, que foi o meu primeiro emprego, meu primeiro vínculo empregatício e também o meu primeiro concurso. Teve processo seletivo de estágio do tribunal, que eu também fiz, que foi muito tranquilo para mim, e terminou com o processo do exame de ordem. Foi o último concurso, vamos dizer assim, que eu fiz. Então, queridos e queridas, qual a intenção da minha fala? Como eu já disse, levar uma certa contribuição, ainda que de forma muito pequena, para aqueles que têm intenção de começar a estudar, ou, como eu já disse, para qualquer tipo de processo seletivo ou algo desse gênero, para o Enem, para vestibular, para a própria OAB também serve. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre práticas de estudo. Como é que eu posso, na verdade, desenvolver práticas para criar um sistema de estudo que seja produtivo? Eu, particularmente, sempre digo que cada pessoa deve encontrar alternativas que sejam, na verdade, que lhe traga uma certa contribuição. Ou seja, aí eu vou conversar com vocês e talvez vocês me digam ou me perguntem quais são esses métodos de estudo que eu posso estar aconselhando. Temos várias formas de estudar. Nós temos através de resumo, nós temos um estudo através de mapas mentais ou organograma, nós temos através de videoaula, nós temos através de, sei lá, se você quer fazer montando um certo esquema através de anotações, de marcações no próprio livro, no próprio material que você esteja estudando. Todas as formas, elas são muito válidas, tá? É lógico que eu sempre reitero e sempre digo muito isso, inclusive quando eu converso com alguns amigos meus acerca disso, de como estudar e qual método é mais vantajoso, qual método que vai me trazer uma contribuição mais elevada para que eu consiga lograr êxito no exame ou no concurso que eu pretendo realizar.
A gente tem que entender algo importantíssimo. Por exemplo, para mim, Juscelio, quais são os métodos que são válidos? Eu percebi o seguinte, se eu monto resumo, tá? Eu vou fazer um resumo de várias coisas. O resumo, para mim, ele não traz uma certa relevância. Por quê? Porque eu faço o resumo, depois eu fico com preguiça de ler o resumo. Então eu percebi que é uma estratégia, novamente, que para uns pode ser positivo, mas para mim a prática de resumo não deu certo. Então o que eu fiz? Na verdade, o que eu busquei entender foi o seguinte, eu estava estudando, tá? Comecei a estudar. Pronto, vou utilizar como base a prova da OAB. Estava estudando para a OAB e eu percebia que, conforme eu ia estudando os conteúdos e sabendo quais conteúdos seriam cobrados, eu comecei a me preocupar. Como eu ia saber, como eu poderia saber, como eu saberia, na verdade, se aquilo que eu estava estudando estava realmente ficando muito definido na minha mente para a hora da prova. Pensando nisso, como eu já disse, eu já descartei o resumo. Por quê? Porque eu faço o resumo e depois eu fico com preguiça, literalmente, de estar revisando tudo aquilo que eu escrevi. Eu decidi fazer o quê? Eu decidi montar uma espécie de um organograma, um mapa mental, vamos dizer assim. Vou estudar sobre, digamos, sobre o Holocausto. Estudo sobre o Holocausto. Então eu peguei e coloquei numa folha de sulfite, uma folha de ofício, tá? Branquinha. Coloquei Holocausto. Então, quais são os principais pontos do Holocausto? Nazismo, Hitler, tá? Judeus, negros, homossexuais. Entendem? Ou seja, você precisa, na verdade, criar uma estratégia para que quando você lembre nazismo, automaticamente o seu cérebro vai lhe remeter para esses pontos mais importantes. É lógico que não tem como a gente lembrar de tudo, mas podem ter certeza. Se vocês podem tentar, na verdade, isso que eu disse para vocês. E vocês vão notar que ao fazer isso, quando você se depara, automaticamente é como se isso aqui ficasse todo delimitado dentro do seu cérebro. Então o que eu fazia? Eu comecei a estudar sobre tributário. A minha segunda fase na OAB foi tributário. Então eu comecei a fazer os meus mapas mentais e comecei a colar, tá? Colei assim numa parede do quarto. Quando eu acordava, antes de eu ir para o estágio, aí eu levantava, dava uma olhadinha para a parede e dava uma lidinha rápida naquilo ali e pronto, ia para o estágio. Depois seguia com meus estudos e conforme eu ia estudando, é lógico que eu ia evoluindo, tá? Eu ia avançando no conteúdo, até porque eu não ia ficar só batendo na mesma tecla. Comecei a fazer, pronto, tributário. Comecei a estudar sobre os tipos de tributo. Então, fazia o meu mapa mental sobre tributos. Depois, sobre as formas de cobrança. E ao tempo em que eu ia evoluindo no conteúdo, eu sempre buscava fazer uma revisão, tá? Como eu disse a vocês, quando eu acordava de manhã e principalmente quando eu ia dormir. Eu estava estudando ali todo o conteúdo. Antes de eu dormir, eu dava uma olhada, revisava todo aquele conteúdo e pronto, eu ia dormir. Por incrível que pareça, vocês vão perceber que quando vocês se deitam para dormir, o cérebro automaticamente ele vai recapitulando. Aí você vai, crédito tributário, obrigação tributária, cobrança tributária, os tributos são essas espécies e tudo mais. E a gente vai percebendo que tem uma certa relevância nesse tipo de estudo. Por quê? Porque a gente consegue ir rememorando todos esses conteúdos. Quando eu cheguei na minha prova, que eu fui fazer a prova, foi muito tranquila, porque todos esses quesitos, eles já estavam muito presentes. Eu não precisei me valer de estar decorando, tá? Quem tem a prática de decorar, tudo bem. Eu, na verdade, não consigo decorar muita coisa. E principalmente porque quando você decora, às vezes se você esquece alguma parte daquilo que você decorou, você não consegue dar continuidade. Então, tem coisas assim que a gente precisa decorar, às vezes algum nome específico, tá?
mas no geral é que a gente procure aprender, certo? Então, quando você aprende, como eu já falei, nós não somos computadores, não tem como a gente ter tudo isso em mente, mas a gente vai criando estratégias. Essas estratégias nos permitem uma forma mais tranquila e mais suave, leve. Pronto, é uma forma muito leve de aprender. Precisa entender que, primeiro, eu não posso fazer uma cobrança de algo que eu não estou produzindo. Pronto. Ah, eu tenho que saber disso. Assunto novo, eu tenho que saber. Eu vou saber se eu estudar. Tá, gente? Estudar em si não é uma tarefa fácil, certo? Eu particularmente gosto, tá? Eu tenho muito em mim isso. Eu gosto de estudar pelo prazer realmente de estudar, de conseguir entender, de aprender, de contribuir para alguma forma ou por um crescimento pessoal e profissional. Mas estudar em si é uma tarefa fadigante, tá? A gente cansa, a gente fica exausto. Isso é muito comum, certo? Outra coisa que eu fazia muito quando eu estava estudando, que eu estava cansado, estava estudando aqui, então batia aquele cansaço, levantava, lavava o rosto com água fria para dar uma acordada. Gosto de tomar café, particularmente criei esse hábito, então botava uma xícarazinha de café e ali eu ia despertar mais um pouco e continuar estudando. No entanto, chegava um momento que eu cansava, game over, geral. Então, quando eu estava cansado, o que era que eu fazia? Pronto, desliguei o computador, fechei livro, vou dormir. Por quê? Porque eu percebia que se eu tentasse, como eu fiz algumas vezes, estudar, estando cansado e com muito sono, como acontecia, no outro dia, quando eu ia lembrar o que eu tinha estudado nesse períodozinho de cansaço, nada em mim ficava presente, ou seja, não tinha nenhum proveito. Então, se não tinha proveito eu estudar estando cansado e fadigado, por que eu perder meu tempo? Não, eu preciso descansar, né? O nosso corpo precisa descansar, a mente principalmente precisa ter esse descanso. Isso é lógico, tá? Então, quando eu estava cansado, eu ia descansar. Depois, eu retomava. Digo também a vocês que, assim, apesar de gostar de estudar, eu não sou nenhum gênio, certo? Muito pelo contrário, eu me considero, na verdade, uma pessoa esforçada. Quando eu quero alguma coisa, eu vou e vou batalhar pelaquilo. Não sou gênio. Estudar realmente, no início, vocês vão perceber, vão se sentir um pouco incomodados, principalmente quem está fora de faculdade ou alguma coisa e pretende retomar ou deseja algum concurso. O início, na verdade, é bem exaustivo, mas depois você vai se acostumando. É tanto que se você pega um livro e começa a leitura, automaticamente já dá sono, certo? Não acontece só com você, não acontece comigo, acontece com muita gente. Me atrevo até a dizer que deve acontecer com todo mundo. Principalmente quando eu falo pessoas que estão iniciando. E eu pego um livro, começo a ler e me dá sono. O que é que eu não posso fazer? Se eu fechar ele e for dormir, fizer isso sempre, o meu cérebro, o meu corpo vai se acostumar com essa rotina. Tô cansado? Tô. Então, peraí, meu filho. Vamos dar uma lidinha para o cérebro ir se acostumando com essa rotina nova. E assim eu vou encontrando alternativas que me façam dar andamento na minha rede de estudos, certo? Então pronto, eu pretendo ficar gravando assim vídeos muito curtos para que não fique cansativo, para que vocês assistam com mais entusiasmo. Eu vou querer também que vocês fiquem me dando feedbacks, o que é que vocês querem que eu fale, alguma coisa que vocês querem que eu venha comentar, tá? Então por hoje a dica foi essa, começar o estudo e que tipo de estudo que formas eu posso desenvolver. Como eu já disse, não sou coach, não tenho grandes concursos, né? Ainda pretendo, claro, continuar, mas já passei por algumas experiências e para mim foi muito confortável. E essas práticas de estudo, através, por exemplo, de organograma, de mapas mentais, deu muito certo. Pode ser que seja para você. Talvez para você seja mais proveitoso o resumo, que para mim não é. Certo? Então você se faça do resumo. E assim a gente vai encontrando formas diferentes. Importante também que a gente tenha em mente que, para mim, os mapas mentais dão um resultado super positivo. Talvez para você não. Então você não fique batendo nessa tecla. Se para você essa forma de estudo não se viu, não foi útil, não obteve êxito,
abandona e busca outra. A gente não pode estar se valendo de uma estratégia de estudo só porque fulano ou ciclano disse que é bom. Você tenta. Se for bom para você, permaneça. Se não, abandona e parte para outra, tá? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e vamos aí, estamos aí.